Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação do Escola Online do nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Eu sou a professora Daiane e hoje estarei falando com vocês sobre a competência de número 5 da redação do Enem. Se você é novo por aqui, você pode procurar aí no nosso canal, temos outras aulas, várias aulas. Já falei aqui sobre a tipologia textual, sobre a estrutura da redação, sobre como fazer um planejamento e roteiro da sua redação, e agora nós estamos aí falando sobre as 5 competências exigidas aí na redação do Enem. Tá bem? Então, se você ainda não assistiu às nossas outras aulas, eu te convido a assisti-las, porque o conteúdo aí selecionado é com muito carinho, com muita atenção e trazendo um passo a passo aí para ajudar vocês a construir, a tirar aquela nota 1000 na redação de vocês, tá bom? Então, ó, diquinha, mais uma diquinha, chama aí o seu amigo, a sua amiga, compartilha já esse vídeo com quem tá aí estudando pro Enem, que você conhece, já pega o caderno, já pega a caneta para anotar tudinho, não perder absolutamente nada do que nós vamos falar hoje, tá bem? Ó, e a nossa próxima aula, já vou adiantando aqui, que nós iremos falar sobre os operadores argumentativos, tá? Que é sobre aí um pontinho da competência de número 4, que é um ponto importante a ser tratado. Então não perca a nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre os operadores argumentativos. Tranquilo? Então vamos lá. Mas, já ia me esquecendo, né, da parte importante aqui. Eu quero pedir encarecidamente a cada um de vocês que nos sigam, nos curta aí, ó, nas nossas redes sociais. Ó, já vai lá, ativa o sininho para saber quando a gente posta aqui as nossas aulas, tá? E nos siga aí, nós estamos no Instagram, no Twitter, Facebook, tá? E no Instagram aí tem muita interação com vocês, nos stories, tá? Fazendo IGTV, Reels, então vá lá ver como que nós estamos trabalhando aí, interagir com a gente, que é muito importante essa interação com vocês. E lá vocês ficam por dentro de tudo que nós estamos fazendo e as novidades que estão vindo por aqui, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir, né, mais uma vez, e de trazer como novidade para vocês, é que a nossa plataforma já tá aí, gente, exatamente. Então dá uma corridinha lá, dá uma olhadinha, tá? Lá vocês poderão fazer o upload da redação de vocês para que ela seja corrigida, tá bom? Então dá uma olhadinha lá na nossa plataforma, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tem conteúdos exclusivos feitos aí por essa equipe maravilhosa, que é a equipe do Escola Online. Então a gente espera aí por vocês, tudo é feito com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação, para que nós cresçamos juntos, ok? Então vamos à nossa aula de hoje sobre a competência de número 5 da redação do Enem. Vem comigo! A competência de número 5. Olha, nós trabalhamos aqui todas elas, chegamos finalmente à última, né? Como nós já falamos, as competências são estratégias, tá? Para avaliar o texto de vocês. Então, o que que acontece? Conforme cada competência terá pontos ali em comum, afins, para que se facilite aí a observação e a avaliação do texto. Em se tratando da competência de número 5, o que acontece? Vocês terão que prestar atenção na elaboração da proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E aí vocês vão falar comigo assim, nossa, Daiane, você já fez um vídeo, uma aula aí parecida com essa. Realmente, tem uma aula aqui, tá? Tem uma aula já gravadinha falando sobre a proposta de intervenção, que eu trouxe para vocês sobre a tipologia textual, dissertativa argumentativa, e em sequência eu trouxe
aulas, né, sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão, que no caso do Enem a gente vai chamar de proposta de intervenção, porque ela é bem específica, tudo bem? Lá vocês vão encontrar alguns detalhes, tá, a mais do que eu trabalho aqui nessa aula. Nessa aula a gente vai se concentrar sobre como é avaliado, tá? Sobre o que é mais exigido aí nessa competência 5. Se você quer saber como estruturar a sua proposta de intervenção, o que deve conter, né? O passo a passo, né? A receitinha de como estruturá-la, de como fazer essa proposta de intervenção, eu te convido a voltar e a assistir a nossa aula sobre a proposta de intervenção da redação do Enem. Tá aqui na nossa página, no nosso canal, então é facinho aí de vocês encontrarem, que lá eu trago muito mais detalhes e ensino vocês como fazer essa proposta de intervenção passo a passo, com detalhes e muita paciência, tá bem? Então, convido vocês a assistirem essa aula, essa de agora e a outra que eu já dei, para que vocês consigam aí, ó, arrasar na proposta de intervenção de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa, depois de saber o que é exigido nessa competência 5, é vocês prestarem atenção que esse quinto aspecto aí a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado, né? E que respeite aí os direitos humanos, como nós já falamos. Mas o que quer dizer essa proposta de intervenção? É a solução ou a ampliação de uma ação, tá? De uma ação interventiva, de uma ação aí que já está em voga, né? Já está em acontecimento, né? Do problema, né? Que está sendo abordado, do problema que foi levantado lá no tema, ok? E claro, né? Ampliado aí, especificado, quer dizer, mais especificado aí na sua tese. O outro ponto que a gente tem que pensar aqui é que vocês vão precisar sugerir essa iniciativa e essa iniciativa deve buscar minimamente aí interferir, tá? Ou enfrentar o problema, como eu disse. Vocês podem trabalhar com uma solução ou com uma ampliação da solução, ok? Então vocês têm que pensar que vocês devem propor algo que vai interferir, ok? Ou enfrentar de vez esse problema que está sendo discutido. Como nós sabemos, a redação do Enem ela sempre vai trazer um tema, né? Que vai abordar aí um problema social, político, né? Cultural, algum aspecto aí da ciência, né? Então, são temas voltados aí para a sociedade, para nossa vivência em comum, tá? Enquanto cidadãos, tá? Por isso que se deve aí respeitar os direitos humanos, porque nós estamos falando de propostas, de uma proposta que visa, por isso, o bem de todos. Outro pontinho aqui que vocês devem estar bem atentos é que essa proposta de intervenção, ela vai ser desenvolvida a partir de quê? A partir do seu repertório cultural, seu repertório sociocultural, como vocês quiserem chamar. Então, como que vocês vão acumular aí esse repertório ao longo da formação de vocês? Então, a todo tempo eu falo com vocês sobre isso. Quem já assistiu às nossas outras aulas, eu falo sobre a importância de estar sempre atualizado sobre os assuntos do momento. Sempre atualizado sobre quais são as discussões que estão sendo veiculadas nas mídias, ok? Porque sempre, né, vai trazer aí um tema social. Então vocês têm que estar por dentro, além de utilizar aí todo o conhecimento que vocês acumularam ao longo da formação educacional de vocês. E não só a formação educacional, mas a formação cidadã. Por isso vocês devem levar em conta aí os direitos e obrigações que nós temos. Tranquilo? Então vamos continuar. Então, o que é a proposta de intervenção? Essa proposta precisa estar relacionada aí
ao tema e integrada ao seu projeto de texto. Para quem começou a nos acompanhar agora, eu sempre falo sobre a importância do planejamento. Se você não sabe o que é planejamento, eu também vou te convidar a assistir a nossa aula sobre o planejamento e roteiro da redação. Vai facilitar muito a vida de vocês e é um requisito, tá, gente? É um requisito exigido aí na redação do Enem. Porque conforme o seu avaliador faz a leitura da sua redação, ele vai perceber se houve um planejamento ou não. Por quê? Esse planejamento presume aí uma organização, ok? E é uma organização que vai articular cada partezinha do texto de forma que fique aí, que dê aí um texto, né, que resulte num texto muito bem estruturado, coerente, com uma progressão temática perfeita, né? E aí coeso e tudo mais, tudo que é necessário aí para que um texto, né, seja considerado bom, né? Então vamos pensar o seguinte: quando a gente fala sobre planejamento, nós estamos falando sobre uma organização que é feita justamente após a leitura, antes, né, que se faça aí o seu rascunho, ok? Nessa organização vocês poderão eleger e escolher qual vai ser a sua tese, quais serão os argumentos e, né, qual será a sua proposta de intervenção, que deve estar ligada, tá? Relacionada, articulada diretamente com o tema, com a sua tese e com os argumentos. Você não pode, de maneira alguma, construir uma proposta de intervenção, né? A solução de um problema que não é aquele que está sendo apontado, que está sendo trabalhado no seu texto. Com o planejamento, né, se diminuem as chances de haver aí uma proposta de intervenção que não colabore aí para a solução do problema levantado, ok? Então, vamos pensar aqui sobre uma coisa, gente. Essa competência, a competência 5, ela vai estar vinculada estreitamente com as competências 2 e 3. Se vocês não lembram, vou refrescar a memória de vocês. A primeira, né, a competência 2, ela exige que vocês compreendam aí a proposta de redação e aplique o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então aqui está falando sobre o desenvolvimento do tema, tá? Sobre estar dentro do tema, não tangenciá-lo nem fugir dele. Compreendem? Se você tem dúvidas sobre a competência 2, volte aí que nós temos uma aulinha explicando tudo sobre essa competência, tá bom? Então, o que acontece? A sua proposta de intervenção precisa corresponder ao tema, tá? E a tese e os argumentos aí que você levantou, que você trouxe no seu texto. A outra competência, que é a competência 3, ela exige a seleção, relação, tá? Organização e interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então aqui está falando justamente sobre o planejamento. Então dentro, né, dessa seleção, dessa relação, interpretação, organização, vocês têm que estar atentos aí à articulação, tá? De todos esses fatos, ideias e informações de forma coerente, tá? De forma que a sua proposta de intervenção esteja dialogando diretamente com o que você falou no início do seu texto, tá? E que ela seja aí suficiente, né, para sanar esse problema, essas questões aí levantadas no seu texto. Continuando, o que deve compor então a sua proposta de intervenção? Vou trazer aqui rapidamente para vocês perguntinhas diretas que vão ajudá-los aí a encontrar cada ponto exigido aí para a proposta de intervenção. Como eu já falei aqui, eu estou trazendo para vocês de uma maneira mais geral. Se vocês querem saber o passo a passo, as receitinhas com bastante detalhezinhos,
bem pontuado, vocês podem voltar aí na nossa aula sobre a proposta de intervenção da redação do Enem. Então vamos lá, primeira perguntinha que vocês podem se fazer aí para facilitar: o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Ou seja, pensar em qual será a ação interventiva. Qual é a sua proposta? O que você acredita que pode solucionar, ou qual é a ampliação aí da solução, né, de algo que já está sendo colocado em prática? O segundo ponto é quem deve executá-la. Então, qual órgão governamental? Qual grupo, né? Quais sujeitos estarão inseridos aí, responsáveis para colocar essa ação que você propôs em prática? Terceiro, como viabilizar essa proposta? Então, eu tô falando aqui sobre o meio, tá? Sobre a maneira, sobre o como viabilizar. Então, aqui vocês vão trazer, né, a maneira, né, a forma como vai ser colocada em prática essa ação. Não é simplesmente propor uma ação, você vai explicar como que ela será viabilizada. O quarto ponto é qual efeito ela pode alcançar. Quais são os resultados esperados a partir dessa ação interventiva que você propôs. Então você tem que pensar aí quais são os resultados. E aí, qual outra informação você pode trazer para detalhar essa proposta? Olha só, quando a gente fala de detalhamento, vocês podem detalhar qualquer um desses 4 pontos que eu trouxe aqui antes, tá, do detalhamento, ou vocês podem trazer mais detalhes sobre qual é o público-alvo, tá? Quem serão os maiores beneficiados aí com essa ação interventiva, tá? Em quais localidades? Para quais estratos sociais, por exemplo? Então vocês podem pensar nesses detalhes, tá? Nesses detalhes, qual é o público, onde, quando, tá bom? Ou vocês podem detalhar esses 4 outros pontinhos que eu trouxe aqui para vocês, que é o primeiro, a ação interventiva, o segundo, o agente, o terceiro, o meio, tá? O quarto, o resultado ou efeito, e o quinto, como eu falei para vocês, né, o detalhamento. A questão aqui que eu quero trazer para vocês é que se vocês trabalham esses 5 pontos que eu trouxe, né, de maneira suficiente, vocês vão conseguir aí uma nota integral da sua proposta de intervenção, tá bom? A avaliação é feita dessa maneira. Trabalhou um desses pontinhos apenas, vai ter a nota mínima. Se você trabalhou 5, nota máxima. Então, assim vocês podem pensar gradativamente. Trabalhou 2, trabalhou 3, trabalhou 4. A avaliação é feita dessa forma, ok? Então, prestem bem atenção aí nesses 5 pontinhos que vocês vão conseguir fazer aí a proposta de intervenção de vocês com tranquilidade, de uma maneira aí que garante uma pontuação bacaninha para vocês. A relação com os direitos humanos. Bom, nós falamos lá no início que é necessário respeito aos direitos humanos. Então, vocês podem ter dúvidas aí sobre o que é os direitos humanos e quais são os pontos principais que vocês devem estar atentos. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Os direitos humanos, eles estão aí firmados na nossa Constituição, tá? Seguindo as diretrizes para a educação em direitos humanos, aí a resolução número 1, de 30 de maio de 2012, né? Da Declaração aí Universal dos Direitos Humanos, né? O que contém aí também na Carta da ONU e a Declaração de Durban. O que isso quer dizer? Os direitos humanos não são simplesmente um consenso assim sobre o politicamente correto, vamos dizer. São documentos, ok? São documentos firmados, né? Aí que veio depois justamente da Segunda Guerra Mundial, tá? Visando defender, visando trazer a todos
os direitos e, né, claro, também as obrigações que nós temos que ter enquanto cidadãos, né, enquanto pessoas que convivem aí em sociedade, ok? Por isso, gente, o desrespeito a esses direitos, né, aos direitos humanos, não significa apenas ofender, né, exibir preconceitos ou fazer apologia à violência. O que acontece é que é possível que tais comportamentos sejam considerados crimes de acordo com o Código Penal brasileiro. Então, a questão sobre respeitar esses direitos humanos é que eles estão documentados de forma que, se você fere, que se você comete algum desvio aí sobre o que é certo e o que é errado mediante, né, esses tratados aí, podemos dizer, vocês podem recorrer a um crime. Por isso que não deve ser desrespeitado, ok? Então não constitui aí uma simples ofensa, constitui aí, né, a possibilidade de crime. Então vamos lá a mais detalhes sobre os direitos humanos. Então esses princípios norteadores, como já falei com vocês, eles estão aí também no artigo 3º, né, da resolução número 1 de 30 de maio de 2012. Então o que vocês precisam saber aí como pontos principais que são trazidos aí na cartilha do Enem, tá? São trazidos aí na cartilha de redação do Enem. Primeiro, dignidade humana. Então vocês devem saber que todo ser humano, né, ele é digno. Essa dignidade humana fala sobre a honra de cada ser humano que deve ser respeitada, né, conforme aí a sua cultura, conforme aí a sua vivência, tá bom? Outra questão é a igualdade de direitos. Aqui se fala sobre a justiça social, sobre cada cidadão ser olhado de maneira igual, ok? E também aqui, gente, cabe dizer sobre a equidade, tá? A equidade, porque cada cidadão, né, cada grupo social, ele deve ser visto conforme as suas necessidades, né? Não sei se vocês já viram uma imagem que é bem emblemática, que é sobre os direitos iguais, né? A gente tá aí 3 personagens em cima de um banquinho, né? De banquinhos iguais, vamos dizer, né? Ou caixotes, vamos pensar caixotes, né? A equidade, ela é explicada assim. A igualdade vai ser os 3 em cima de um mesmo caixote, né? Igualzinho cada caixote. Só que um é baixinho, o outro é médio e o outro é alto. Então, o único que consegue enxergar é o mais alto. A equidade vai mostrar o quê? Vai pedir o quê? Que esse baixinho, por exemplo, ele tenha 3, né? 3 caixotinhos. O outro, o grandão, um só. O médio tem aí 2 e todos eles consigam chegar ao mesmo ponto. Isso é equidade social, tá? É cada ser humano ser visto, né, conforme a sua necessidade. Tranquilos? Então vamos aí a mais um pontinho. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Acaba estando vinculado um ao outro aí. Então tem que observar, tem que respeitar essa diversidade, tá? Essas diferenças que constituem aí o nosso mundo. E essa diversidade, ela fala sobre uma diversidade religiosa, tá? Sobre diversidades também de gênero, de questões, né, relativas à sexualidade. Nós estamos falando aqui sobre as diferenças de pensamento, diferenças de cultura, diferenças de concepções, diferenças físicas também. Então é necessário aí o reconhecimento e a valorização e, acima de tudo, o respeito a essas diferenças e diversidades, tá bom? Laicidade do Estado. Então, o que isso quer dizer? O respeito a todas as religiões, além de, é claro, né, a liberdade, né, de credo, a liberdade religiosa. Então, nada aí, né, gente, de fazer críticas, né, do nível assim de preconceito
com as religiões, com uma religião que é diferente à sua. Todos nós temos direito, né, de professar a nossa fé, tá? Se tem fé ou se não tem, porque tem ateus, né? Tem os agnósticos também que vão crer de uma maneira diferente aí. Então, pensar aí, defender essa laicidade do Estado, que é tão importante aí para os nossos direitos individuais, para a manutenção dos nossos direitos individuais. Vamos lá, a democracia na educação. Então aqui nós estamos falando do quê? A democracia na educação não fala somente sobre a democracia de acesso, né? Sobre o acesso à educação a todos. Ela fala também sobre os princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a gente pensando nessa tríade, né, nós teremos aí uma democracia na educação, onde todos terão acesso, onde todos serão tratados de maneira igual, uma educação que traga autonomia ao sujeito. Tudo bem? Vamos continuando aqui, transversalidade, vivência e globalidade. Essa transversalidade, ela também está falando sobre a educação e sobre a valorização, né, do sujeito, dos seus conhecimentos, da sua vivência, tá? Da sua vivência em sociedade. Então aqui há a valorização do conhecimento, de tudo aquilo que envolve o ser que você é, tá? E por fim, a sustentabilidade socioambiental. Então vocês devem se atentar aí, né, às questões da preservação do meio ambiente. Tranquilos? Então vamos aqui ao que vocês não devem fazer aí na redação de vocês para que não seja avaliado de maneira negativa, conforme, né, o respeito aos direitos humanos. Gente, o desrespeito aos direitos humanos pode zerar, tá? Essa competência, zera a competência, não quer dizer que zera a redação, é diferente, tá bom? Se vocês desrespeitam aí os direitos humanos, é zero nessa competência, tá bom? Vamos lá, defesa de tortura não deve ser feito, defesa aí ou incentivo à mutilação, execução sumária ou qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Então a gente está falando aí sobre esses processos aí de linchamento, né, de querer fazer a justiça em conformidade com as concepções, né, individuais e não conforme as leis, né, e não deixando com que os agentes, né, de segurança façam aí, exerçam aí a lei. Tranquilos? Então vamos continuando aqui. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Então aqui a gente está falando de violências aí, né? De raça, de gênero, tá? De religião, religiosa, e violência aí socioeconômica e geográfica. Quando a gente está falando de violência geográfica, vocês podem ficar aí na dúvida, né? Tem aí, gente, o que a gente chama de xenofobia, tá? Essa xenofobia nada mais é do que um preconceito, por exemplo, a um sotaque, à cultura de uma pessoa, tá bom? Por exemplo, aos costumes, tá? Locais. Entenderam? Ou, por exemplo, acaba se vinculando, né, a etnia e geografia, por exemplo, a identidade física de um povo. Tranquilos? Então, prestem atenção aí para não cometer esse tipo de erro. Além disso, existe aqui a explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, né, voltada contra grupos sociais específicos. Então, discurso de ódio, por exemplo, contra um grupo religioso, discurso contra um grupo, né, de uma sexualidade, ok? Preconceito aí contra uma raça em comum, por exemplo, contra os negros, contra os indígenas. Então estejam atentos aí a esses discursos de ódio, gente. Estejam atentos a todos esses pontos que eu trouxe para vocês
que, olha, não estou falando aqui sobre concepções próprias da professora Daiane ou do Escola Online. A gente acha que o mínimo que nós devemos fazer aqui na vida, né, como cidadãos, é respeitar as leis, né? Então aqui eu estou trazendo para vocês o que é o desvio aí, né, o desrespeito aos direitos humanos e que constitui aí, né, como pode constituir aí, pode vir a ser um crime. E é o tipo de coisa que não é aceitável aí na proposta de intervenção de vocês e que pode zerar a competência de número 5. Então vamos aqui aos exemplos, gente. Bom, vou trazer aqui para vocês exemplos do tema de 2018, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tá? Os primeiros exemplos agora são exemplos que levaram a nota 0. Então fiquem atentos aí ao que vamos tratar. Olha só. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Então olhem aqui, o que a gente pode pensar? Ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. O que seria isso aqui? Isso aqui restringiria o quê? A comunicação, né? A comunicação. Todos nós temos o quê? Temos liberdade de expressão. E aí tá falando aqui em determinados locais. Isso aqui a gente já pode pensar que há também um preconceito, né, geográfico, tá bom? Tem um preconceito geográfico aqui, né? Assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários, né? Aqui não dá para saber quais são esses usuários, mas a gente já percebe aí que existe um certo querer de restrição da liberdade individual, tá bom? Vamos ao segundo aqui. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias e etc. deve-se fiscalizar antes da publicação e, caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. Então aqui há novamente a restrição de um direito individual, que é o direito, né, à comunicação, vamos dizer, a liberdade, né, de expressão, né? E aqui tá restringindo aqui o sujeito a um contexto, né, a um contexto de total limitação, tá? Limitação aí, e talvez, né, a gente pensando aqui nesse 1 ano de cárcere privado, eu acho que não fere, no meu ponto de vista, não fere aí os direitos humanos, né? Deve-se pensar sobre isso. Talvez o fato de não pontuar isso de uma maneira tão incisiva, né, poderia amenizar o tom aqui de quem escreveu essa redação. Mas sem ter o direito a se comunicar, isso já é ferir os direitos humanos, ok? Ou com nada ou com ninguém através da internet, tá bom? Vamos lá, esses textos, esses trechos foram retirados aí da cartilha do participante, tá? Da redação aí de 2019. Continuando, vou trazer para vocês aqui um exemplo que recebeu a pontuação de 200, tá? A pontuação mais alta, e a gente vai analisar como que foi estruturado de uma maneira aí que teve sucesso. Portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Vamos fazer uma pausa aqui, olha só. O portanto é o quê? É uma conjunção conclusiva, ok? Então, o que está trazendo aí? Está articulando diretamente ao argumento, tá? A argumentação que estava, né, que foi construída nesse texto. E aí ela faz uma retomada rapidinho, olha só. Fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Então ela retoma em uma frase só. É muito importante que vocês façam isso,
tá bom? Articule a proposta de intervenção de vocês de uma maneira clara ao argumento, à questão principal do seu texto, retomando rapidinho aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Para tanto, é dever do Poder Legislativo aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. Olha só. Para tanto, então, para que isso seja efetivado, né, é dever de quem? Do Poder Legislativo. Fazer o quê? O agente, Poder Legislativo. A ação, aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem esses dados aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar. Então aqui já trouxe o meio, tá? Que avaliará as situações do uso indevido de informações pessoais. Então aqui trouxe o meio, tá? Como vai ser trabalhado isso aí? Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários. Então aqui nós temos, né, o efeito, a finalidade, o resultado esperado. E caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Então ela traz aqui um pouquinho mais de detalhamento aí do seu resultado esperado. Então aqui é a redação da Luísa Souza Lima Leite, uma proposta de intervenção muito bem estruturada que cumpre os 5 requisitos que eu falei para vocês e de forma alguma fere os direitos humanos, tá? Em nenhum momento ela fere esses direitos humanos, ela apenas fala assim, olha, o Poder Legislativo deve aí aplicar medidas de caráter punitivo, tá? Essas medidas ela não traz com detalhe, ela poderia trazer? Não trouxe, mas isso não acarretou uma pontuação negativa ou desconto de pontuações aí para ela, porque ela conseguiu responder muito bem a esses 5 requisitos. Então vamos agora às nossas dicas e recomendações. A primeira dica que eu tenho aqui para vocês é sobre o planejamento, né? Então aí, ao fazer o seu planejamento, que é para ser feito, por favor, olha só, você vai fazer o planejamento da sua redação, então vocês devem conferir aí se a ideia apresentada na proposta de intervenção, né, atende ao tema e à discussão que você desenvolveu especificamente no seu texto. É claro que haverá aí, né, conforme o tema, algumas propostas de intervenção que são esperadas, assim, né, como alguns desvios aí também, né, por exemplo, desrespeito aos direitos humanos que já são diretamente não esperados, né, gente, mas que já se faz aí uma sondagem para saber mais ou menos, para inferir quais serão os desvios aí que são prováveis de serem mais recorrentes, ok? Então, fazendo esse planejamento e observando se a sua proposta de intervenção está diretamente ligada ao tema e à discussão do texto, diminui aí a chance, né, que vocês construam uma proposta de intervenção que não esteja diretamente vinculada, que não proponha uma solução aí diretamente para o que você discutiu no seu texto, tá bom? Segundo ponto, apresente uma proposta de ação concreta. Gente, a ação interventiva, né, como nós estamos falando de um problema social real, a ação interventiva também tem que ser viável, ela tem que ser real. Então vocês não podem pensar em algo que seja muito utópico, tá bom? Por isso é necessário esses 5 pontos, tá? Para que vocês continuem aí com o pezinho no chão, tá? Com o pé no chão, pensando quais são as nossas condições, as condições do nosso país, até porque a gente não pode propor algo que a gente sabe, né, que não pode ser efetuado, não pode ser colocado aí em prática. Então, nada de tentar criar uma ação interventiva e uma proposta de intervenção que seja utópica, ou seja, que não é possível de ser alcançada. Tranquilos? Uma proposta bem elaborada deve conter, como eu falei com vocês, voltando aqui, ação, agente, ou modo ou meio, como vocês quiserem chamar, efeito, finalidade, resultado, né?
e o detalhamento. Não se esqueçam desses 5 pontinhos que aí vocês memorizando e colocando, né, em ação aí, né, em prática a redação de vocês vão conseguir aí memorizar direitinho e construir muito bem a redação de vocês, tá? A proposta de intervenção de vocês, que depende aí, como eu falei, a pontuação vai depender aí de como vocês colocam e se vocês colocam esses 5 pontos, tranquilo? E evite propostas genéricas. Como nós vimos no exemplo, traga aí, gente, cada um desses 5 pontos. Pensem aí detalhadamente na redação, né? E principalmente nessa proposta aí de intervenção que tem que estar bem explicada. Pense que vocês têm aí um leitor que é profissional, que é avaliador. Ele estará atento aí para o que você construir. Então, uma proposta genérica, uma proposta vaga, ela não cumpre os requisitos exigidos aí na competência de número 5 da redação do Enem, tá bom? E por último, né, vincule a sua proposta à argumentação. Articule, retome a questão mais importante em seu texto aí no início do parágrafo, como eu mostrei no exemplo para vocês aí de nota 1000, que tirou 200 aí na proposta de intervenção. Então faça uma articulação, use aí uma conjunção, tá? Faça aí uma frasezinha bem rapidinha, bem direta, simples, retomando aí o que você falou que é o principal e em sequência, né, trazendo aí a sua proposta de intervenção muito bem articulada. Um outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, que eu me esqueci, já ia me esquecendo, é que vocês podem fazer mais de uma proposta de intervenção. Só que a avaliação será feita conforme a proposta, a ação, né, proposta aí, que estiver mais completa, tá bom? Então a avaliação não vai ser conforme as 2 propostas que vocês estão colocando ali, mas em uma só e na que estiver melhor estruturada. Tudo bem? Então, o meu conselho para vocês é que vocês façam uma muito bem feita, pensando aí nesses pontos que eu trouxe para vocês. Como eu já disse, se vocês quiserem um passo a passo melhor, bem exemplificado aí, vocês podem ir lá na nossa aula sobre a ação interventiva. Tranquilo? Porque lá eu trago tudinho que vocês precisam saber aí, bem detalhado, passo a passo, bem cuidadoso aí para que vocês consigam colocar aí, fazer aí a proposta de intervenção de vocês de maneira aí que tire os 200 pontos e arrase aí na redação. Gente, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha. Se não gostou, me fala por que não gostou, porque eu fiz com muito carinho essa aula, tá bom? Agradeço a todos vocês que estiveram até aqui nessa aulinha comigo, porque eu sei que às vezes é cansativo. E espero que vocês tenham aprendido, que eu tenha contribuído um pouco com o aprendizado de vocês, tá bom? Não deixe aí de nos seguir em nossas redes sociais e, claro, vão lá na nossa plataforma, tá bem? Espero aí ver vocês nas próximas aulas. Um grande beijo e bons estudos. Pratiquem, hein? Continuem aí praticando a escrita da redação de vocês, tá bem? Então, até a próxima. Espero por vocês. Tchau, tchau!